Gravando. Boa tarde, eu sou o Lucas Lorde. Estamos começando aqui mais um Papo Reto entre eu e o Araújo, onde a gente fala sobre os assuntos mais relevantes da semana. E hoje o assunto que a gente vai falar faz parte de uma peça de teatro chamado Esperando Godot, que a gente espera várias coisas que acabam não acontecendo. Esperando Godot, eles esperam Godot, esperam, e o Godot acaba não aparecendo. O Araújo falou esse assunto aqui, só que eu não sabia em que sentido ele ia falar aqui, sobre do que ele ia falar do programa aqui, sobre o assunto. Ele falou, vamos falar sobre Esperando Godot e vamos ver no que acontece. Então, Araújo, como que é Esperando Godot? O que você quer encaixar aí na geopolítica? É o No seguinte, momento? O que é? é o seguinte, nesse Papo Reto, nós temos abordado geopolítica, que é um assunto que nós acompanhamos há décadas e gostamos muito. Por quê? Por que se interessar por geopolítica? Por que se interessar por assuntos que estão relacionados na disputa entre os poderes, entre as nações, entre as superpotências? Primeiro, o seguinte, os problemas que afligem uma nação, um país como o Brasil, eles têm origem interna, mas têm origens externas também, sobretudo relacionados com as superpotências. Existe uma superpotência chamada Estados Unidos, que olha para a América Latina e também para o Brasil, que está na América Latina, como o seu quintal. Já falaram isso abertamente. Ou seja, eles querem mandar aqui. E eles fazem todo o programa de intervenção, de influência e de dominação da América Latina para atender os interesses dessa superpotência chamada Estados Unidos ou Império do Norte. Então é importante que a gente também, ao mesmo tempo em que mantenha a atenção ao que acontece internamente, é importante também que a gente se interesse pelo que acontece lá fora, porque o que acontece lá fora tem muita relação com o que acontece na política interna do Brasil. Então você precisa estar com o olho aqui e o olho lá. Porque se você só estiver com o olho aqui, né? Você pode não ver o que está acontecendo lá e que tem relação com os nossos problemas. Daí a necessidade de verificar o que o Império faz com o seu programa de influência na América Latina. E o programa de influência do Império é também para o mundo todo, para o planeta todo. Mas, no que diz respeito à nossa região, América Latina e Brasil, a gente tem que ter muito maior atenção. É por isso que a gente acompanha geopolítica. E nesse aspecto, existe uma questão, por exemplo, eu queria começar, lembra da reunião do Putin com o Trump em 15 de agosto? Muita gente decretou que a partir daquela reunião de 15 de agosto, a guerra na Ucrânia havia terminado, lembra? Quem pensou assim, errou. Por quê? Porque há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. Quem criou essa frase há mais de 400 anos foi o dramaturgo britânico, um gênio chamado William Shakespeare. E a literatura, esse é um exemplo de como a literatura ajuda a gente a compreender os fatos históricos. Por quê? A literatura é a transposição do que acontece na vida real para uma elaboração fictícia. São criados personagens, seja na dramaturgia, assim, no teatro, seja na poesia, seja na ficção, no romance. O autor, ele transpõe o que ele vê, o que ele sente para a literatura de uma forma elaborada em texto. E o Shakespeare, ao fazer isso, ao dizer que há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio,
do que sonha a nossa vã filosofia, num caso como o da reunião do Putin com o Trump, por exemplo, você pode pegar essa frase e colocar para quem achou que aquela reunião ia acabar com a guerra na Ucrânia, onde os dois países estão envolvidos, na verdade, a guerra entre eles, Estados Unidos, OTAN e Rússia, usando a Ucrânia como território de campo de batalha, usando o povo ucraniano como soldados para lutar em uma guerra que é a guerra, na verdade, do Império do Norte. É como se fosse uma guerra por procuração. O Império faz uma guerra contra a Rússia, mas coloca o povo ucraniano para lutar por ele, Império. Então, essa frase do Shakespeare mostra que, como ela propõe há mais coisas entre o céu e a terra, há mais coisas além da aparência de uma reunião. Uma reunião em que, politicamente e diplomaticamente, o Putin saiu na frente. O Putin é o líder russo. Mas, daí a sair dessa reunião um plano de paz, um plano de acordo de paz, há outras coisas, há mais coisas entre o céu e a terra. Ou seja, há mais coisas além do que se supõe que uma reunião pode propor. Há interesses, há egos envolvidos e há uma indústria bélica com gente, com bilionários lucrando com a guerra. Então, como organizar isso? É difícil. Por isso que a guerra continua. Na semana após essa reunião, a Rússia mesmo lançou 3 ou 4 ataques contra regiões da Ucrânia, ou seja, mostrando que na prática a guerra continua e não tem previsão de acabar. Quando vai terminar, quando vai acabar, não se sabe. Sim, e nesse caso também acontece a mesma coisa com a Venezuela, com os navios se aproximando da costa da Venezuela, porque assim, o interesse deles realmente é apenas lucrar com as guerras, com as armas. Só que eles não vê que muitas pessoas inocentes acabam morrendo. Eles não estão nem para elas também. Isso vai acontecer sempre, né? Que nem quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a gente esperava que ia ter paz, e nunca veio. É a leitura... Quando teve a Guerra da Coreia, a gente esperava que depois ia ter paz, nunca veio. Depois veio a Guerra do Vietnã. É a leitura que se faz agora. Os Estados Unidos mesmo, quando eles saem de uma guerra, as pessoas perguntam qual é a próxima guerra onde ele vai se meter, onde ele vai entrar, que ele vai provocar. Por exemplo, agora o Trump quer sair, achar um jeito de, e não consegue até agora, não conseguiu até agora, e dificilmente, e será difícil conseguir, parar a guerra na Ucrânia. Mas também, ele quer isso, não é porque ele é pacífico. Não é? Os Estados Unidos não são pacíficos nem aqui, nem na China, para dizer uma frase popular. Os Estados Unidos são uma máquina de guerra. Eles vivem em guerra o tempo todo. Então, se acaba a guerra na Ucrânia, eles querem fazer outra guerra, possivelmente, como demonstram agora, contra a Venezuela, ou contra a China, disputando Taiwan. Então, não há como pensar nos Estados Unidos sem fazer guerra. Eles fazem guerra desde a Segunda Guerra Mundial, eles não param de fazer guerra. Porque apesar deles serem a grande potência que eles também têm limite, que nem eles têm que fechar a primeira fronteira da Ucrânia para investir em outra frente. Eles não conseguem estar na frente da Ucrânia, depois na frente da Venezuela, depois numa possível frente de Taiwan. Eles têm que sempre fechar uma frente para investir na outra. Além do gasto que isso tem, imagine o gasto que eles estão tendo na Ucrânia, depois vai ter, sei lá, uma investida contra a China, na Venezuela. Então, mesmo assim, eles não sustentam, eles têm que sempre fechar uma frente para insistir em outra. Daí, se essa frente não interessa mais para eles fecham essa frente para ir em outra. E é como você disse, todo ano, todo momento, eles só querem saber de guerra. Você vê, cada ano, você vê da Segunda Guerra Mundial, todos os anos os Estados Unidos sempre estavam envolvidos em alguma guerra. E como você disse uma vez, nesse período, enquanto a China estava focando na parte econômica, os Estados Unidos estavam focando na parte de guerra em armas.
E isso, às vezes, não se sustenta, porque você vê a China hoje, a China está alcançando os Estados Unidos, se é que já alcançou, né? Já ultrapassou economicamente. Já ultrapassou economicamente, ou seja, a China escolheu a parte econômica, a parte pacifista. Já os Estados Unidos só quer saber do imperialismo dele, né? Desde 1945, desde a década de 40, se você for comparar, basta entender o seguinte: a China, após a guerra da Revolução lá de 49, ela não fez nenhuma guerra mais. Uhum. Ao passo que os Estados Unidos estiveram em guerra o tempo todo. Coreia, Vietnã, Laos, Camboja, os Balcãs, Líbia, Afeganistão, Iraque, e vários outros pelo mundo afora. Falei da Coreia, lembrei. Em vários outros. Onde você olhar, os Estados Unidos está metido em guerra, bases militares em todo o mundo. Enquanto isso, a China investe em cooperação e em business, negócios, com outros países. Essa semana, ela está havendo uma reunião nesse sentido lá, da Organização de Cooperação de Xangai, OCX. É uma organização de países asiáticos unidos lá economicamente e militarmente também. Ou seja, o mundo está concentrado na Ásia e voltado para cooperação e negócios. E também união militar, claro, porque existe um inimigo maior do planeta, que são os Estados Unidos, nesse aspecto das relações geopolíticas. Sim. Agora, eu queria chegar ao ponto em que é a proposta deste papo reto, que já está próximo de terminar. É o seguinte: então, o sonho é a paz, não é? O governo brasileiro tem muito defendido a paz, falado em paz, mas a paz aqui, nesse contexto beligerante, ela é como um sonho. E eu recordei outro clássico da literatura, assim como falei do Shakespeare, outro clássico da literatura, o Esperando Godot, do autor irlandês Samuel Beckett. Ele escreveu uma peça maravilhosa chamada Esperando Godot, e ela foi encenada pela primeira vez em 1952, em Paris, e desde então o teatro no mundo ganhou uma peça assim, icônica, como outras peças também. Existem outras peças icônicas. Esperando Godot conta a história de duas pessoas que vivem na rua e que estão parados num lugar esperando Godot. Eles não sabem quem é Godot, não sabem quando ele vai chegar, não sabem se ele vai chegar, não sabem o que ele vai fazer, nem para quê, quando ele chegar, e não sabem se, quando ele chegar, o que eles vão apresentar ao Godot, que eles, obviamente, desconhecem, e que, com certeza, o Godot, que eles imaginam que chegará, nem sabe da existência deles. Então, e continuam esperando o Godot. E assim, um não sabe a existência, existe muita interpretação, que não vai vir. Existe muita interpretação, várias interpretações. Uns dizem que Godot é a morte. Você também pode transferir para outros valores. Godot, no contexto de hoje, pode ser a paz. A paz que nunca chega. Sim. A paz que todos almejam, é um sonho, e é um sonho que nunca se concretiza. É a paz que ela vira uma espécie de sonho utópico, num mundo em que existe uma máquina de guerra chamada Império do Norte, Estados Unidos, que com suas garras ameaça, agride e faz sofrer muitas regiões do mundo. Então, e todo mundo fica falando verbalmente, todo mundo não, alguns, porque muitos nem querem paz, demonstram que não querem paz. Mas as pessoas que ainda têm alguma sensibilidade e consciência de humanidade querem paz. E a palavra paz vira um mantra, um sonho, um desejo, um ideal, que nessa relação com essa obra de arte que é Esperando Godot, provavelmente
A paz é o Esperando Godot da humanidade nesses tempos de guerra e de destruição e de morte. Sim. A gente vai encerrar aqui. Você quer fazer as palavras finais? Não, você encerra, eu dou minhas considerações aqui, daí você encerra, pode ser? Sim, eu acho que vale a pena, independentemente disso, desejar paz, continuar falando de paz, pregando paz. Vale a pena continuar, como eu disse na minha relação com a peça de teatro, vale a pena continuar esperando Godot. Este é o nosso oxigênio, a nossa esperança. Se as pessoas lessem mais, não teria tanta guerra, né? Que nem uma vez você falou. Não, tem gente, quem escreve, certamente não tem sensibilidade para fazer guerra. Lembrando aqui, pessoal, que assistiu o Papo Reto aqui, para seguir as redes, eu reforço todo o programa aqui, para seguir as redes do Pense Comigo, do Estúdio 48, e lembrando aqui também que tem outros programas, tem o Estúdio 48 Entrevista, tem o Dirigidor Legal, programa de estética, o Pense Comigo, então todo dia aqui tem programa no Estúdio 48. E até o próximo programa do Papo Reto. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, obrigado.